Querido Senhor, querido Pai, querido Salvador, querido Rei, querido Mestre, querido Deus, obrigado pela vida do Saulinho. Como a gente brincou aqui agora, ele era criança e a Ana Paula ensinava as coisas da palavra de Deus, e o Saulo e a Ana em casa deram exemplo, ensinaram também. Todos nós erramos, mas o Saulinho está aqui, com os acertos, com os erros, mas com a palavra de Deus na boca dos seus pais, na boca da Ana, dos professores da igreja. E o Saulinho está aqui hoje, pastor comigo, ensinando a palavra de Deus. Eu te peço que nós tenhamos muitos Saulinhos aqui, muitas Anas Paulas aqui, muitas Emilces, muitos Alans, muita gente boa de palavra de Deus, de exemplo de vida, de testemunho, para que essa igreja seja uma igreja exemplar, firme e forte, enquanto tanta gente tem preferido palavras de homens. Então traz para nós, através do Saulinho, Senhor, a palavra de Deus hoje, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, obrigado. Bom dia, irmãos. Que bom estar em casa, né? Nós chegamos dia 1º de janeiro, e aí acho que consegui só um domingo, né? O outro passei mal. Bom é chegar em casa. Eu acho que pelo menos umas 20 pessoas vieram me perguntar como eu estou de saúde. Muito obrigado, eu me senti muito amado, né? Lá na nossa família Magalhães, a gente tem uma piada interna, né? Que nosso sobrenome, além de Magalhães, é Pedreiro, né? Então é comum na minha família, a partir do meu tio Celinho, entre outros, a Bruna tem também, tia Leila, né, tudo, ter esse tipo de mal, que é produzir pedra nos rins e depois descer. De fato é uma dor muito dolorosa, muito doída, né? Então, tirei uma pedra e coloco o catéter, então a gente está melhorando, né? Essa semana deu uma dolorida e tal, aí sai uma mensagem no grupo, obrigado pelas orações, né? E a vida vai seguindo, nós vamos seguindo aí. Muito obrigado por isso. Também quero aproveitar e dizer que Jocum aos poucos está voltando às suas atividades, oficialmente 5 de fevereiro é que a gente marcou isso, né? Onde todos nós vamos estar juntos, mas começou já com 2 escolas. Começamos com a Escola Funcionária de Férias, que encerrou quinta-feira, né? Muitos jovens e adolescentes da vida lá com a gente, isso é maravilhoso. E também, dia 14 de janeiro, começou a nossa Escola de Aconselhamento, chamada PCA, que significa Processos Contemporâneos de Aconselhamento, né? Muitos estão aqui hoje, e esses que você viu levantando, né? Estão ali com a gente e vão ficar conosco até a primeira semana de abril. Então você pode ir conhecendo eles podem vir aqui de vez em quando, você ir lá e você vai conhecer melhor esse pessoal, né? Mas deixa eu apresentar agora também um obreiro novo, que você não conhece. Ele já foi apresentado, Tony? Não, né? Não vou perder essa chance. Por favor, irmão Cassiano, fique em pé. Está vindo de Foz do Iguaçu, não precisa assustar, não, ele tem tatuagem no rosto mesmo, mas é de Jesus, um missionário seríssimo, né? Está vindo para fazer parte dessa família. Seja bem-vindo, viu, Cassiano? Fique à vontade. Você bate um papo com ele, entre outros, que você vai conhecer ao longo desse semestre aí, né? Um aviso rápido antes de a gente meditar juntos na palavra de Deus. Essa escola que nós estamos rodando, nós rodamos ela acho que 2 anos atrás, né? Alguns vão lembrar do que eu vou dizer aqui. Ela tem uma parte que nós chamamos de parte prática, onde os alunos que já têm vivência do aconselhamento, que estão aqui vivendo uma reciclagem, um aprofundamento, um treinamento mais avançado nisso, vão estar fazendo atendimentos, né? Vão estar disponíveis para poder acompanhar algumas pessoas. Então, se você tem vontade, tem necessidade, ou conhece alguém que queira, durante o mês de fevereiro e março, tem um processo, eu até risquei uma expressão aqui, tem uma clínica pastoral, né? Poder ter um acompanhamento semanal com uma pessoa que é cristã, que entende de aconselhamento, que tem uma cosmovisão bíblica,
bíblica, né, você é bem-vindo. Júlia, fique em pé. Aquela é a Júlia, dá uma olhada. Júlia do Doni. Você vai dar seu nome para ela, dá só o seu nome e telefone. Nós vamos entrar em contato, ver um dia, ver direitinho. Esses atendimentos funcionam na Jocum. A única coisa que você precisará é vir até a Jocum. Tá bom? Não existe custo nisso e é algo de muita qualidade. Assim, modéstia à parte, são pessoas que estão vivendo um processo junto comigo de ensino, de aprendizagem, de leitura fortíssima, pessoas que estão se preparando muito para lidar com essas demandas do sofrimento aí. Então, se você conhece alguém, ou mesmo você essa pessoa que queira ter essa vivência, você vem nos procurar. Esse grupo também vai desenvolver o processo de prática local, a gente chama, né? Com as crianças do Chegança, do Sábado de Luz, enfim, a gente vai estar aí na ativa, desenvolvendo a vocação que Deus colocou nesses 18 alunos, né? Que estão vivendo esse processo aí, tá bom? Você pode procurar ajudar seu nome e a gente vai ter o privilégio de estar juntos nisso aí, ok? Bom, vamos lá, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Nós vamos ler alguns versículos aqui, inclusive alguns versículos pinçados, né? Nessa narrativa que somente Lucas descreveu para nós. Você não vai ter essa narrativa com essa precisão, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Okay? Lucas 15, vamos começar com o versículo 1 e 2, depois a gente vai pular para o 11. Antes disso, olha aqui para mim. O que nós vamos ler aqui agora, daqui a pouco você já vai decifrar, se você já não decifrou, é o que eu chamo de um fenômeno clássico. O que é um clássico? Um clássico é uma passagem da Bíblia que você já está acostumado, você já leu muito, e é ótimo, não tem problema nisso, né? Só tem que às vezes o clássico ele pode ser um problema, porque você já sabe o final da história, o início, o meio, aí você já liga assim, já sei o que vai acontecer e tal, e você se priva de poder viver uma revelação nova, né? De acessar novas dimensões do texto. O meu convite para você é, suspende o clássico, vamos tentar, imagina, faz um esforço, que você está contemplando esse texto pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, assim, fica aberto para o Senhor falar com você nessa manhã, amém? Vamos lá, versículo 1 e 2, Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora pula para o 11, por favor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, ou com as comidas, né, com aquilo que era dado para os porcos se alimentar. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir,
levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu nele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Só até aqui. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por toda a manifestação do seu Espírito aqui nesse lugar, nessa manhã. Obrigado pela forma como o Senhor já nos tocou, como nós já respondemos ao Senhor em devoção, com dízimos, com ofertas, com canções, e que o Senhor continue agora de maneira precisa, cirúrgica, como narra o escritor de Hebreus, dividindo alma e espírito juntas e misturas, falando conosco com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Existem alguns assuntos na palavra de Deus, na verdade ela como um todo, mas alguns em especial, eles nunca se esgotam. Na verdade, eu vou descrever esse fenômeno como a nossa condição humana, que é finita, que tem um fim, que não é eterna ainda, né? Como a nossa incapacidade, a partir da nossa natureza humana, de não alcançar essa dimensão eterna, isso que é infinito, isso que vem dele, próprio do que aconteceu, ou fruto do que aconteceu em Gênesis 3, quando de fato a escolha por comer o fruto nos colocou nessa condição humana, né, que não era assim desde o princípio. Na verdade, se você olhar o princípio, isso é maravilhoso, vamos para o princípio, você chega em Gênesis 1, 26. Né? Falar nisso, uma nota de rodapé. Eu estou empolgadíssimo com a nossa vida de vídeo esse ano, com os nossos estudos e palavra, e vai ser maravilhoso. A palavra de Deus é o que nos dá condições de nesse lugar finito nosso, nessa condição humana, de poder ter a nossa vida cada vez mais abundante, como diz Jesus em João 10:10. Então não perca não, irmãos. Nós vamos meditar aqui hoje, tem a ver com palavra. Toda vez que você está distante disso, não tem uma prática disso, ou não aproveita isso, você fica muito aquém. A sua condição humana vai te invadindo cada vez mais e vai ficando complicado ser um cristão, né? Você vai entender um pouco mais disso agora. Só uma nota de rodapé, porque eu estou muito feliz e contente com os planos desse ano. Mas vamos voltar para Gênesis. Em Gênesis 1, 26, tem algo que é muito simbólico para nós. Um versículo que você e eu devemos decorar. Então, eu já decorei.
Decore ele depois. Gênesis 1, 26 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós temos ali a expressão máxima do que estava na Trindade antes de me criar e te criar. Em Gênesis 1, 26, nós já demos uma pista para essa condição humana nossa, finita, de como não foi assim que Deus criou. E inspirados no que disse Deus, inspirados na natureza e no caráter dele, inspirados no que é a Trindade, nós temos a condição de nos conectar novamente com essa matriz original, com esse início. O que tinha antes de Deus dizer um para o outro, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos? O que você tinha antes? Família, comunidade, uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Você tinha amor, afirmação. Você não tinha inveja, você não tinha solidão, você não tinha nenhum processo de angústia, né? Na verdade, você não tinha mesmo. Eu quero usar essa palavra aqui agora, que ela vai ser preciosa para nós, para pensar o texto de Lucas. Você não tinha uma dimensão de rejeição. Você consegue ter rejeição na Trindade? Tipo, não, o pai é melhor, o pai rejeita o filho, porque o filho é inferior. Você não vê isso. Isso é nosso. Isso é da condição humana. Na Trindade não existe espaço para essas questões que a gente vive hoje, depois de Gênesis 3, porque Gênesis 3 é o pecado. Agora, olhar para Gênesis 1, 26 é nos inspirar no lugar onde nós estamos hoje, finitos naquilo que Ele nos criou para si. E se tinha uma família, uma dinâmica comunitária, que tinha Pai, Filho e Espírito, e esses três juntaram, pensaram, se comunicaram e disseram: façamos o homem à nossa imagem. É fato que na minha essência, na sua, como foi na de Adão, existe dentro de nós essa perspectiva de pertencimento, de estar com, de ser amado, de ser afirmado. A essência é essa, o início é esse, é assim. Mas é interessante que você vai lendo, enfim, aí tem a queda, você vai contemplando toda a narrativa, tudo que vai acontecendo e tal. E tem um outro momento que eu me lembro aqui, que à medida que eu fui meditando nesse texto de Lucas, eu quero que você me acompanhe, por favor, né? Nesse quebra-cabeça que eu vou gerar aqui, antes da gente voltar para o Evangelho, que é o que Jeremias vai falar lá no seu capítulo 49, desculpa, Isaías, onde ele, enquanto profeta, começa a viver naquela realidade onde o povo se distancia cada vez mais dessa essência, dessa matriz. O povo começa a eleger outros ídolos, outras práticas, outro estilo de vida, desprovido desse início, dessa beleza de estar com, de ter um Deus, de ter um Pai. Mas Deus, como Pai, nunca se esquece, isso é maravilhoso, a ponto de ter em Isaías 49, versículo 15, uma expressão muito forte, muito precisa. Outro bom versículo para você ir decorar, às vezes também eu já decorei. Pode uma mãe se esquecer do filho que está mamando no seu peito? Pode? É uma pergunta que vem de Deus, o profeta ali para o povo. E Deus se implica numa questão que é muito única. Pode uma mãe ferir? Isso é praticamente impossível, mesmo para a mente mais, talvez, criativa e que aguça o imaginário. Isso seria bem complicado de imaginar uma mãe dando de mamar, de repente ela levanta subitamente e o menino cai, ela pisa na cabeça do menino e vai lavar uma louça. Isso nem dá para imaginar. Mas diz a narrativa que pode uma mãe se esquecer mesmo, e ele continua, que isso aconteça, que esse improvável, desumano aconteça, eu não me esqueço de você. O que a gente vê em Isaías 49, 15, esse quebra-cabeça que eu estou falando com você, é novamente essa matriz família
voltando. Na verdade, não é voltando, ela nunca saiu de cena. Nunca. E aí Deus se coloca num lugar de mãe. Olha que interessante. Usa exatamente, gente, isso não foi aleatório. Podia usar outra coisa. Pode um servo esquecer de pagar o salário do seu empregado? Podia ter usado. Pode um fazendeiro esquecer de dar comida para os seus bichos? Podia ter usado. Não foi aleatório, foi intencional. E aí coloca essa máxima, esse cenário de uma mãe, e aí ele se implica na resposta, dizendo: eu não me esqueço, nessa condição de Deus, de família, de Deus Pai, de Deus Mãe, nesse lugar onde eu me encontro, que você veio de mim e eu te elegi nesse processo, eu não me esqueço, eu escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Mas aí a gente podia dar um pulo, até passando pelos evangelhos, ficar em Efésios 1, talvez seja o mais emblemático texto para que você respondesse para alguém em qualquer lugar: por que você foi criado? Você já pensou nessa pergunta? Por que você foi criado? Deus te criou? Assim, se a gente troca uma meia dúzia de palavras de teologia, você vai chegar no denominador comum logo, que Deus já sabia que Adão ia comer do fruto, e Eva, ou não. Já vamos nivelar a nossa teologia aqui. Já sabia, querido. Você acha que Deus chegou lá na viração do dia e falou: Espírito Santo, corre aqui, corre. Nós não pensamos nisso. Isso sou eu e você, querido. Isso é condição humana. Ninguém pegou nada de surpresa. Agora quem vai? Vai, já sei que vai, Jesus. Você não faz nada mesmo, vai agora lá e salva. Não é assim, mano. Relaxa. Ninguém pegou nada de surpresa. E aí você tem Paulo na sua carta aos Efésios dizendo algo muito simbólico. Aí essa eu vou pedir para você abrir, para a gente ler isso, e a gente vai botar para vocês. Não, o Saulinho não está perdido não, relaxa. A Diana tem hora que ela me ouve pegando e fala assim: amor, onde você vai chegar? Você vai falando uns negócios e tal, não sei. Ela fala que ela fica até nervosa por mim sentada aqui, né? Faz isso nela? Ela é bom saber. Fala: relaxa, Diana, calma, só vem comigo. Então vamos lá. Esse texto é muito gostoso, irmãos. Efésios 1, a partir do versículo 4, diz o seguinte. Antes da gente ler, presta atenção. Eu quero que você leia com essa pergunta em mente: por que Deus te criou? Aí Paulo responde aqui, inspirados basicamente nisso que a gente tentou juntos escrever anteriormente. Porque Deus, versículo 4, nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor, nos elegeu, em amor, se implicou com a minha vida e com a sua, antes de mundo ser mundo, antes de haja. E não foi para que você e eu pudéssemos ser missionários, querido. Você acha que você foi criado para ser missionário? Eu não fui. Não fui. Ele não me elegeu antes da fundação do mundo para que eu fosse orar às 5 horas da manhã. Isso é um processo. Ele não me elegeu antes da fundação do mundo para que eu cante aqui que Ele é santo. Porque Deus não tem problema com autoestima. Não precisa ficar cantando que Ele é santo. Não existe isso. A Bíblia diz para mim e para você que Deus, Ele criou-nos com um propósito. Tudo para além desse propósito é detalhe, é um processo a partir de, sabe qual é o propósito? Fazer parte de uma família que já era perfeita, harmônica, fazer parte daquilo que já existia antes do disse Deus façamos. Ok, guarde isso aí, essas peças. Vamos lá, Lucas. Essa narrativa de Lucas é interessante. Eu li o versículo 1 e 2
e agora a gente vai já para o meio do que eu quero refletir com você. E aí eu gosto muito à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, eu tenho um movimento, estava conversando com você essa semana, né? Eu tenho dificuldade no grupo da leitura da Bíblia. Nós temos um grupo, uns remanescentes que permanecem firmes, lendo a Bíblia toda, né? Estamos agora, a partir da Bíblia de ordem cronológica, estamos agora no Novo Testamento. E quando eu medito, a minha cabeça, ela vai para um processo de ler o negócio, e eu quero pegar o negócio e trazer para agora. Eu preciso, como pessoa, aplicar aquilo ali, ou pelo menos conseguir fazer ponte, né? E aí eu começo a ler, a gente tem uma meta, são quantas páginas por dia mais ou menos? Sempre? 3, né? Quantas páginas? 3,5 páginas por dia, né? 3 páginas e meia mais ou menos, né? E aí eu começo a ler uma página e paro nele e fico. Algo salta aos meus olhos e fico. Eu já estou bem atrasado com o Novo Testamento, porque essa dinâmica tem me acometido. Eu quero te fazer esse convite agora, nós vamos ler essa narrativa agora, nesse processo, e tentar aplicar isso em nós, já com o que eu construí com você. Do que você foi criado? Fomos em Gênesis, caímos em Isaías, já fomos em Efésios. Conhece a pergunta? Mas não é uma pergunta teológica, não é uma pergunta para livro, não é uma pergunta para que você responda um questionário, é uma pergunta para que você se implique nela. Hoje, na sua vida, do jeito que você vive, do jeito que eu vivo, a teologia que eu tenho, que você tem, como é que ela define essa pergunta para nós? O meu dia a dia diz o que do que eu acredito, de como eu fui criado. A maneira como você se relaciona com Deus, como você vive, a maneira como você administra finanças, vive na sua casa, a maneira como você vive com o sofrimento quando ele bate a porta, com a dor física, com a dor emocional. O que ela revela sobre essa pergunta na sua vida? De fato, uma coisa é você subir aqui no microfone e dizer que você foi criado para fazer parte da família de Deus. Tá? Eu não vou partir por essa ordem. Eu quero te perguntar, e eu me pergunto sempre, o que a minha vida, as minhas emoções, minha segunda-feira de manhã, a minha terça-noite, o meu tempo com a Diana, quando eu olho minha conta bancária, quando eu tenho um desafio no lugar onde eu trabalho, o que esses momentos diz do que eu acredito, por que eu fui criado? Por que você foi criado? Como diz um amigo meu, você acha que você foi criado para pagar boleto? Porque parece que, né, eles nunca vão te deixar pagar um boletim no banco, parece que é ad eterno. Você acha que você foi criado para isso? Essa narrativa vai nos inspirar um pouco disso. E aí, para isso, nós vamos pensar 3 personagens clássicos daqui. O pai vai nos acompanhar todo o tempo. Mas eu quero pensar 3 personagens com você, e meu convite é que você, à luz do que a gente construiu aqui até agora, para que você se movimente e tente ver onde você se encontra. Nós vamos ter 3 teologias aqui, vamos colocar assim, 3 teologias do cotidiano, 3 teologias de vida, 3 respostas à luz dessa narrativa aqui. A primeira está no versículo 1 e 2. Fariseus e mestres da lei. Agora deixa eu te ajudar nisso, porque de fato nós temos no nosso ensino um ensino incompleto quando o assunto é fariseu. Como a gente já leu muitas coisas sobre isso, e às vezes nós somos ensinados que fariseu é o quê? Assim, a grosso modo, é um monte de gente ruim, né? Eu ouvi muito isso. Fariseu é esse povo que não gostava de Jesus. Fariseu, deixa eu te contar uma coisa, irmãos, que talvez você não saiba. Um fariseu era uma das pessoas mais íntegras que a sociedade tinha. Por ser um mestre da lei, ele sabia, para ele chegar nesse status, a vida dele, familiar, financeira, o status dele na sociedade, o comportamento dele não poderia ser duvidoso. Eram homens íntegros no seu comportamento, no que faziam. Eram homens impecáveis, literalmente, assim, nesse processo, a grosso modo. Eles, de fato, no seu dia a dia, para que o outro pudesse ver, o pecado não fazia parte, por isso estavam neste lugar.
Tanto é que a gente começa vendo que eles falaram assim, ô, você está falando que é Jesus, mas como com um monte de pecador? Porque foi assim que começou o capítulo, certo? Eu li o versículo 1 e 2, porque é deste lugar que Jesus vai dando as narrativas, em especial, ele vai trazendo as parábolas. Né? O primeiro personagem que eu quero te perguntar, irmãos, são os fariseus. Então, agora que você já entendeu que um fariseu não é tanto aquela coisa ruim, de fato, ele era confrontado por Jesus, foi por João Batista e por Jesus, por conta de uma teologia, preste bem atenção nisso aqui, irmãos, porque talvez o fariseu seja muito dentro de você e de mim, mais do que você imagina. Uma teologia que eu já preguei, foi a última vez que eu preguei aqui, de causa e efeito. Eu faço por onde? Então, presta atenção aqui. Irmãos, não é possível eu entender essa dimensão do porquê eu fui criado, de família e de ser filho, se eu insisto numa teologia de que eu preciso fazer por onde. Um fariseu, ele questionou Jesus aqui, dizendo, ei, presta atenção, são pecadores, eles não fazem por onde, e você vai sentar com gente que não faz por onde? Aonde? Não diz respeito a esse título que você está dizendo que você tem, como filho de Deus. Você senta com um pecador. Não entrava na cabeça daqueles homens. Irmãos, eu ouso a dizer, sem medo de errar, que talvez esse tipo de teologia seja o mais vivo dentro de nós. Ainda cultivamos um relacionamento com Deus, acreditando fielmente que nós precisamos fazer por onde. Mas para além disso, não basta só eu e você fazermos por onde, porque nós vamos ter que ver o outro fazer também, e a gente fica nesse jogo de troca. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ficar girando em círculos e no lugar. Nós não acessaremos essa dimensão pela qual nós fomos criados, que está para além da nossa condição finita, porque a gente insiste nisso. Como não está de acordo com o que a gente pensa, a gente continua ali. Só tem que, irmãos, existir dessa forma cansa e pesa, porque não tem vida. Tanto é que o confronto para esses homens era o quê? Sepulcro caiado. Foram descritos como pessoas desprovidas de vida. Você é íntegro, impecável. Seu nome é o mais limpo de toda a sociedade, senhor fariseu e mestre da lei. Mas foram confrontados porque não tinham vida. Quantos de nós, irmãos, assim, desculpa, mas eu quero mexer comigo e com você. Eu mexo comigo, fique tranquilo. Antes de chegar aqui, chegou primeiro em mim, devastou minha alma. Quantos de nós, em alguns momentos, estamos vivendo um cristianismo sem vida, arrastado, pesado, causa e efeito? Por algum momento pode até funcionar, mas com o tempo essa causa e efeito não funciona mais, a conta não é como a gente quer. Não é assim, irmãos. Não tem a ver com o processo de produzir para. Muitas questões da nossa mente estão assim. E não digo só para nós, igreja local, mas com todo respeito, referindo aos meus amigos missionários, ou qualquer outro contexto, ou de pastor. Irmãos, que antes de ser um pastor e de ser um missionário, é uma pessoa, é gente. Sofre, sente, tem medo, é rejeitado, não gosta, dói. Não tem isenção para quem é pastor e para quem é missionário disso, não. Como não tem para você. Esse é o primeiro grupo. Um grupo desprovido de vida. Que qualquer possibilidade para além dessa causa e efeito, lembra, causa e efeito eu faço por onde? Faço por onde? Eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, não consegue. E não acessa. Ficavam distantes de Jesus. Jesus tentava acessá-los, mas não se permitiam ser acessados. Para a gente ir para o segundo personagem. Não se permitiam ser acessados aonde estava. Sabe por que é bom a causa e efeito? Eu te conto. Te dá a ilusão, Daniel, que você está no controle. A causa e efeito é, eu fiz por onde, agora eu posso controlar. Controlar que eu digo, eu tenho um crédito com você. Então você acha que você tem crédito com Deus? Porque você vai orar 5 horas da manhã? Ou porque eu sou líder da base? Eu tenho crédito por causa disso? Não tenho, irmãos. Mas a gente gostaria muito de ter, porque daria uma sensação de controle, de segurança na nossa mente, de não nos pegar de surpresa. Não, então
não é dessa ordem. Muitos, irmãos, preste bem atenção, vão passar por um cristianismo nessa vida e nunca vão se sentir filhos. Nunca. Porque não estão se permitindo ser acessados por uma graça e por uma compaixão que não se explica, como Jesus tentou descrever aqui. Esses fariseus, a conta não batia. Jesus começava a falar assim, para, você senta com um pecador. Jesus tentava assim, para, você senta com um pecador. Parece que eles gritavam mais alto para eles, para que eles pudessem continuar nessa condição de controle deles. O segundo personagem é muito curioso, aí ele já está no final da história. O filho é daqui a pouco, mas vamos para o filho mais velho. Esse também é curiosíssimo. Esse dá um olhar bom para ele, né? Diz a narrativa aqui, acompanhe comigo, versículo 25. Diz o seguinte, só um minuto, as folhas andaram aqui. 15:25, desculpa, Lucas 15:25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Ei, uma chamada à sua atenção. De fato, no campo aqui não é casa de campo de veraneio de descanso, tá? Campo aqui é um trabalho. Então, o problema, nós vamos já identificar aqui, não é o trabalho em si, porque estava no campo, estava trabalhando, e nós temos que trabalhar. Ele nos chama a trabalhar, a ser co-participantes. Isso é fato. Olha que interessante, era um filho fiel, íntegro, que estava trabalhando para o pai, estava ali fazendo, né? Ouviu o burburinho lá do campo, lá do que ele estava fazendo, que ele estava produzindo, como ele estava produzindo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, então chamou um dos servos, perguntou, o que está acontecendo? E ele respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Quero gastar um tempo com isso aqui e a gente vai caminhar para o final, para o terceiro. O pai, irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque como pai, com esse coração não de causa e efeito, não de troca, não de fazer por onde, ele sempre está disponível a vir ao nosso encontro. Ele sai e vem encontrar nossa miséria. Sempre. Por isso que ele é misericordioso, rico, milionário em misericórdia. Ele sai de onde ele está e vem de encontro à nossa miséria. Sempre, sempre. E foi assim com o filho mais velho. Ele vai até esse filho. Esse pai chega, insiste, ele vai atrás daquela condição humana cheia de ira, birrenta. Essa condição humana orgulhosa, essa condição humana que bate o pé e não sai do lugar, cheia de si, de justiça própria, de causa e efeito, nem se fala, né? Aqui dentro, cheia de justiça própria, de ira, de dizer como o outro, como a minha vida, minhas questões, meu negócio. Esse eu que vem para o centro, senta e se instala, custe o que custar, fica ali. Aí o pai sai de onde ele está, esse lugar de misericórdia, graça e abundância, esse amor infinito que a gente cantou aqui. Esse pai sai desse lugar e vai para essa miséria. Porque isso é o amor, essa insistência plena, essa escolha voluntária, esse correr o risco. E vai para essa miséria, fala, filho, o que foi? Aí esse pai tem que ouvir desaforo desse rapaz. Como Deus tem que ouvir desaforo meu e seu de vez em quando. Aí fala, eu não, Saulinho, eu sou crente, eu oro. Irmãos, de novo, eu não estou falando do que você fala. Estou falando da maneira como você existe e eu existo. Muitas vezes a minha existência, a sua, é um desaforo para o Pai. Muitas vezes o que eu e você vivemos e como escolhemos a nossa vida é um desaforo para quem Deus é. A maneira como você se porta diante dEle, diante do seu dia a dia, diante do seu irmão. A maneira como você escolhe se portar diante do seu irmão. Muitas vezes eu e você estamos dizendo para o Pai desaforos. E vai. E aí o pai insiste,
Ele não, de novo, não se permite ser acessado. Guarda isso. Se você não guardar nada, guarda pelo menos isso. Não se permite ser acessado. Porque o Pai vem ao encontro. Não se permite ser acessado. Isso é a dinâmica do amor. O amor não é obrigação. Você viu que o pai poderia ter amarrado aquele menino e falar, presta atenção, ou o pai poderia, de alguma maneira, fazer uso de alguma atribuição, Jesus no caso, de alguma atribuição divina, e fazer com que aqueles fariseus pudessem se dobrar diante daquele ensinamento? Claro que podia, mas isso não é amor. Amor corre risco e dá liberdade para que o outro responda como ele quiser. Isso é amor. Amor não tem controle, não tem... Então, lê 1 Coríntios 13, você vai dimensionar melhor o fenômeno do amor. O pai vem de novo, chega, e aí aquela ira enfurecida, aquela existência cheia de justificativa, aquela birra, aquele negócio, eu não aceito esse outro, olha aqui para mim, eu sou o missionário que vale, eu sou a pessoa que vale. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já não fez isso? Não aqui, querido, aqui. E aí o pai fala, filho, tudo que eu tenho é seu. De novo, o pai se faz conhecido e num movimento eterno e maravilhoso, chama a atenção do seu olhar e do seu coração, para além de uma vida ensimesmada, uma vida em si. Olha isso aqui, olha isso aqui. Levante os seus olhos para além do que você sente, seu miserável. E reconecte com aquilo que você foi criado para ser. Filho, tudo é seu, presta atenção, tudo. Você sempre é, sempre foi. A vida está pesada para você porque você está colocando esse peso. Eu não coloco esse peso. Eu sei que você está no campo trabalhando, é maravilhoso, mas eu não coloco esse peso sobre você. E aí a gente vai para o terceiro. O terceiro é o clássico, né? É o lendário. É aquele responsável, moleque, pega os trem, sai por aí, desobedece, faz o que quer, pega o dinheiro, vai gastar com prostituta, gasta de qualquer jeito, não sabe administrar bem as coisas. É esse. Irmãos, eu não sei você, mas humanamente eu não entendo isso aqui, irmãos. E eu já estou convencido que eu não quero entender. Eu quero crer e viver. Eu não vou entender. E não quero entender. Porque é um fenômeno de outra ordem. Obrigado, companheiro. Me salvou mesmo. Estava acabando a voz aqui. Esse filho, na verdade, ele é uma afronta para a minha vida e para a sua. Para o meu cristianismo e para o seu. Em especial se nós somos corretos. Se a gente faz o que deve fazer e tudo. Como é que pode, gente? Como é que pode? Diz a palavra de Deus aqui, tem detalhes que você não pode passar desapercebido. Que o pai viu, correu, abraçou, enfim, isso aí daria um outro momento. Mas eu quero me deter numa palavra aqui, por causa do nosso tempo. E o pai disse assim, depressa, vai lá, roupa, anel, sandália, vamos depressa. Eu me deparei com isso aqui há um tempo atrás. Falei, mas como? O senhor não tem pressa? Me permitindo ser acessado. Falei, que depressa é essa? Por que você tem pressa? Que pressa é essa? Me ajuda, Deus, a acessar isso. É curioso, irmãos, que na verdade a pressa é um símbolo daquilo que é urgente. Para além de dizer que ele perdeu tempo, ou não perdeu tempo, ou o tempo fugiu do controle, vamos andar depressa, não é dessa ordem. Na verdade, o símbolo da pressa aqui, se a gente joga para a natureza e para o caráter de Deus, na verdade, é para que aquilo que é mais importante fique evidente, custe o que custar. Sabe o que é mais importante de tudo? É que esta condição humana, essa miséria, possa se reconectar com aquilo que é genuíno, que é ser meu filho. Ser meu filho, e isso é de graça. Isso é de graça. Foi assim em Gênesis 1. Foi isso que nós lemos em Isaías 49. Foi isso que a gente viu Paulo dizendo em Efésios 1. E a gente poderia fazer um estudo bíblico aqui muito mais aprofundado e eleger em toda a narrativa bíblica que nós fomos criados para ser esses filhos
e que isso não se explica, só se vive, só vem como você está. Ainda que você caia em si, é interessante, porque o que faz com que o filho, antes de ir para o pai, ele está lá no meio dos porcos e tudo, e aí entra um fator importante para a nossa conclusão aqui. Porque talvez a sua pergunta, como foi a minha, é, tá bom, como é que eu vou ser filho? Como é que eu vou ser filho, então? Ou como é que eu posso permanecer nesse lugar? Diz a narrativa que no meio da lavagem dos porcos, ele caiu em si. Caiu em si, na verdade, se a gente pudesse traduzir em outras palavras e trazer mais elementos da narrativa bíblica aqui, ou acessando o Salmo 51, quando Davi fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu ouso dizer que caiu em si aqui, é ser acessado por um quebrantamento. Agora, o que é quebrantamento? É ser quebrado. Não tem outra definição para quebrantamento. Quebrantamento é se permitir ser quebrado aqui dentro. É você se desfazer, se permitir estar num lugar onde toda justificação, toda relação de causa e efeito, de troca, todo fazer por onde, tudo isso que você se chama e se define como virtude, se quebre diante de algo maior, de uma verdade que te acessa, que fala, vem meu filho, você é meu filho, que te envolva com graça, com misericórdia, com vida, com beleza, que tire o peso, que te alimente. É disso, irmãos, que a gente está falando. É disso que a palavra de Deus está falando para mim e para você. E talvez seja isso que você nunca viveu na sua vida, ou viveu relances, ou fica oscilando nesses 3 papéis. Talvez esse de filho é o que você menos passa, talvez. Porque é gostoso estar no fariseu, porque você controla, você pode dizer por outro, porque que você é digno. É gostoso estar no lugar do filho mais velho, porque você trabalha, você está no campo. E aí você pode dizer, eu estava no campo, agora vem e me paga. Você acha mesmo que Deus vai ter que me pagar porque eu sou missionário da Jocum? Teve um dia que normal isso, né? Para mim, meus amigos. Oh, Deus, está difícil financeiramente, Deus, que angústia, que difícil. Nossa, Deus, está complicado demais. E fui, só que eu estava disponível, de coração. Falei, Deus, vem, fala comigo. Tal. Aí Deus veio com tanta doçura e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, filho. E se eu nunca mudar essa situação? Se você fizer 70 anos e durante 70 anos você ficar no vermelho? Pode ser? Não é porque Deus é masoquista, irmãos. Não é porque Deus não pode, porque Ele pode. Na verdade, o que Deus queria é levar meu coração para uma outra dimensão. Ele queria que a minha existência não tivesse calcada nisso, dessa terra. Claro que eu fui pego de surpresa, eu esperava tudo menos ouvir isso. E se for, irmãos? Eu consigo ser filho a partir disso? Quer dizer, eu não consigo. Mas Ele me encontra e me torna filho aonde eu estiver. E aí Ele diz para mim e para você, que Ele vem e toma sobre Ele o meu jugo e o seu, o meu fardo e o seu. Irmãos, eu vou afirmar isso aqui como seu pastor que sou. Não existe cristianismo pesado. Se está pesado, tem algum problema. E o problema não é com Deus. Não existe cristianismo arrastado. Não existe cristianismo desprovido de vida. Se isso está te definindo, não existe vida missionária arrastada e pesada. Se isso te define, tem algum problema, e o problema não é com a pessoa de Deus. É com a sua teologia e com a minha. Teologia prática, teologia do cotidiano. Não existe, irmãos. Sabe o que existe? Que os que estão no Senhor terão suas forças renovadas, correrão e não se cansarão. Você vai até cansar, mas aí Ele te renova. Ele troca de fardo com você. Nada muda, mas tudo muda. Eu amo essa frase, parece sem noção nenhuma, mas tem todo sentido. Irmãos, pode ser que nada mude, mas quando eu entendo que eu sou filho, tudo muda. Eu posso ter 70 anos com a conta no vermelho, mas tudo mudou depois que Deus começou a falar comigo sobre isso. Tudo muda. Sai desse lugar, porque cristianismo nesse lugar é religião, e é pesado, é difícil, vai te cansar, você vai sair da igreja, vai para outra, vai fazer tudo que você tem que fazer, procurando, no lugar onde você se encontra,
legitimar um papel que não é legítimo. Ele não te criou para ser causa e efeito, e nenhum trabalhador cheio de justiça própria. Ele te criou para ser um filho. Em amor te predestinou e te inseriu. Que Deus te abençoe, irmãos. Que nesse ano, com todo o estudo da palavra que a gente vai, assim, orientados por Deus, gerar aqui nesse lugar, você descubra ou redescubra ser filho. Simples assim. Simples assim. Esse processo, que essa adoção te invada a sua alma, a sua vida. E não, irmão, não vai resolver todos os problemas, mas tudo bem. E está tudo bem não resolver todos os problemas. Ela vai te tirar dessa existência calcada no problema. O problema vai continuar com você, mas você sai do lugar onde ele está e vai para o lado do Pai. Te tira desse lugar orientado pelo que você sente, simplesmente, e te apresenta uma possibilidade de viver pelo que você crê, que Ele é bom, que Ele é Pai, que Ele é amor. Te coloca nessa condição finita, reconectando com a matriz original, com o que é infinito, com o que é eterno. Te faz sonhar com o céu. Não porque, volta logo Jesus, porque eu tenho que pagar o boleto do cartão, não é isso. Para além disso, te apresenta aquilo que, uma das riquezas do nosso Pai, uma das suas fortunas. Você sabe que Deus tem muitas fortunas, né? Uma fortuna, talvez você nunca experimentou nada dela, mas é de graça para você. Você nunca usufruiu porque você não quis, que é misericórdia. Ele é rico em misericórdia, encontrar nossa miséria e ressignificar isso. Feche seus olhos e vamos orar. Eu queria que você respondesse isso para Deus, numa oração singela aí. Com certeza o assunto não foi novo para você, mas talvez a maneira de olhar para o assunto mudou um pouco. Permita que o Espírito Santo mostre agora aí para você quais são as áreas na sua existência que estão desprovidas dessa filiação. Permita que o Espírito Santo diga para você onde você está indiferente quando o assunto é ser filho e vê-lo como pai. Onde está pesado, onde parece que está complicado, onde tem tirado a sua paz, onde tem acendido a sua ira. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com a Tua palavra que faz novas todas as coisas, Deus. Que nesse ano, inspirados na palavra, o Senhor nos ajude a ser mais filhos e menos empregados. Senhor, nos ajude a ser mais filhos e menos mestres da lei. Nos ajuda, Senhor. Como gente que nós somos, como imagem e semelhança, como parte daquele Gênesis 1, 26 que todos nós temos. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Senhor, que isso nos invada, e como diz João, transcrevendo as suas palavras, e conhecereis a verdade vos libertará de você mesmo. Então nos liberta dessa condição humana, Senhor, desprovida de vida, pesada, arrastada, e nos conecta novamente com essa filiação, com te ver como Pai, e simples assim, só te abraçar, Deus, e permitir que o Senhor troque de fardo com a gente, e permitir que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Deus, isso, e permitir que isso de fato afirme santidade, Deus, porque sim, nós vamos entender a partir deste lugar, Deus, a beleza de não envolver com pecado, a beleza de sermos generosos, de sermos fiéis, de orarmos, de lermos a palavra. Sim, Senhor, isso vai vir quando nós acessarmos esse lugar com legitimidade, com verdade, Deus. Obrigado por essa comunidade, por essa igreja, por nós, os pastores que o Senhor quis colocar aqui nesse lugar, Deus. Nos dê esse coração, a começar do Alan, de mim e do Éder. Que nós sejamos os primeiros a ter esse coração, não como orgulho, mas como exemplo genuíno, Deus, que somos acessados por essa realidade que nós não entendemos e explicamos como homens,
mas cremos e vivemos, Deus, e desfrutamos e gozamos dessa paz que excede o entendimento. No nome de Jesus, amém.